Mística é uma das questões mais desafiadoras de compreender ou de explicar. A palavra vem de mistério, aquilo que está oculto, que está escondido. Daí também vem aquela ideia, né, do esotérico, conhecimentos ocultos e esotéricos e conhecimentos revelados ou exotéricos. A mística, a religião, a espiritualidade, a dogmática. Dogma é uma verdade que tem que ser aceita sem questionamento, faz parte das grandes religiões, como a virgindade de Maria, o conceito de que ela é a mãe de Deus, a ressurreição de Jesus, a ideia de que ele é a segunda pessoa da Trindade, são dogmas. Tabu é um assunto proibido, um assunto interditado, algo que não pode ser dito. Em algumas religiões também há, mas a mística, ela permanece inexplicável. Ela diz respeito ao mistério. Então, o mistério maior é Deus, e a partir dele há a manifestação dos mistérios menores, dos outros mistérios. Quais são os mistérios de Deus? Como é que eu me relaciono com os mistérios de Deus? Quando uma pessoa é um místico, uma mística, não é por causa das roupas que a pessoa veste, nem por causa dos incensos que ela acende. Também não tem nenhuma relação com alguma doutrina ou uma religião, algo que ela leu, que ela estudou. A pessoa mística, de fato, é aquela que consegue ver o mundo numa perspectiva mística. Ou é a pessoa que tem uma experiência mística. Aqueles que passam por uma experiência mística adquirem instantaneamente um olhar de mistério para a vida, um olhar místico para a vida. No livro A Cabala do Dinheiro, do rabino Newton Bonder, ele conta uma história que um rabino cabalista místico, um rabino lendário, Baal Shem Tov, que representava uma escola de mistérios, foi se encontrar com outro rabino de uma grande escola de conhecimento e sabedoria não mística, que não acreditava nessa mística. Então, Baal Shem Tov diz para ele que uma sequência de situações que conversam entre si por meio de uma sincronicidade, elas são sequências de informações de mistério, de mística, que lhe protege na vida, ou que lhe dá a direção, que lhe mostra o que fazer, como, por exemplo, alguém que acorda no meio da noite e vê uma brasa saltando da lareira, a pessoa sai da cama e o teto cai, desmorona. Então ele diz, tem uma razão espiritual, uma razão mística, a pessoa foi avisada. Você que perde o voo de um avião, que tem um acidente, você que é chamado a atenção para ir a algum lugar encontrar alguém e parece que os eventos estão todos eles conversando entre si, isto também é a pessoa que tem um olhar místico para a vida. O outro rabino disse que não acreditava em nada daquilo, que não podia acreditar
Então Baal Shem Tov diz, não é que você não pode, você não quer. E aquele rabino vai embora, no meio do caminho tem um carroceiro atolado pedindo ajuda, e ele muito apressado diz, não posso. E o carroceiro atolado diz, não é que você não pode, você não quer. Isso é um fato histórico. Esse outro rabino voltou à escola de mistério do Baal Shem Tov e passou a ser um discípulo, um místico, entender a vida por um olhar místico. A experiência mística é uma experiência de transcendência, aquilo que em Ciências da Religião ou Mircea Eliade diz que é a experiência do xamã, a pessoa que entra no estado alterado de consciência, que sai do corpo, é visitada por uma força, uma entidade, um espírito, é tomado, incorporado, possuído, numa experiência mística de transcendência. É impossível explicar o que é que está acontecendo com essa pessoa. É uma experiência mística do mistério. A espiritualidade, ela é sempre presente nas experiências místicas. Espiritualidade é descrita como a própria relação com o transcendente, a própria relação que vai além desse modo material de mundo. No entanto, quando a espiritualidade está presente, segundo Leonardo Boff, no livro Espiritualidade e Transcendência, a espiritualidade é presente no momento em que existe uma transformação na sua vida. A experiência mística é uma experiência espiritual de transformação espiritual na tua vida, de você se tornar uma pessoa melhor. As religiões nem sempre concordam com a mística, porque ela é um contato direto com o mistério, sem nenhuma ponte, sem ninguém que esteja entre você e esse mistério maior, essa fonte maior que a gente chama Deus, ou como você queira chamar. As religiões criam doutrinas e dogmas a partir da experiência mística de alguém que teve uma revelação. Abraão teve uma revelação, Moisés teve uma revelação, Jesus teve uma revelação, Mohammed, Maomé teve uma revelação. Então são pessoas que tiveram experiências místicas e as religiões organizam doutrinas, tabus, dogmas, estruturas para manter uma coesão de informações, mas acabam entrando em jogos de poder. As religiões, a experiência mística e a espiritualidade, elas são como a água que lhe escorre pelos dedos das mãos. Quanto mais você tenta manipular uma espiritualidade, se você tenta manipular uma mística, se você tenta segurar, prendê-la dentro dos templos, das doutrinas, das estruturas, ela escapa pelos dedos, porque ela é muito livre, ela é libertadora, ela é transcendente. A experiência mística é transgressora. Alguém incorpora num churrasco e todo mundo acha um absurdo, mas ninguém pode dizer com certeza o que aquilo representa para aquela pessoa. Para além do que é adequado, do que não é adequado, como a experiência de transcendência chega na sua vida sem avisar. A mediunidade da incorporação, ela entra no campo da mística, do mistério, da espiritualidade. Às vezes, ela é adestrada, doutrinada para se adequar a uma religião e uma estrutura. E está ótimo, porque, por exemplo, na Umbanda, a mediunidade de incorporação é muito bem-vinda. Ela é muito bem incorporada a essa estrutura maravilhosa da Umbanda enquanto religião. E enquanto mística, ela vai para além da Umbanda. Ela é o contato com o mistério, com o sagrado. Você reza para o caboclo, para o orixá, para o preto velho, para a criança, para o boiadeiro, para os seus mestres, para os seus mentores, para os seus guias, e eles incorporam
incorporam, eles entram no seu corpo e a sua vida ganha um outro sentido. É inexplicável como é ver o mundo com os olhos do preto velho. É inexplicável dançar a dança da vida com os seus orixás, os seus guias. Dançar, inclusive, com a tua sombra. Dançar com tudo que te amedronta, com tudo que te assusta. E encontrar o passo dessa dança para curar essas feridas e entender que tudo não passa de uma grande ilusão quando nos atormenta a mente. Aquilo que é da cabeça se dobra ao seu coração, diante da tua alma. Você vai seguindo, de mansinho, você vai seguindo na sutil arte das palavras de um caboclo, de uma pombagira, de um exu, de uma criança, de um baiano e de um boiadeiro. Essa é a mística da incorporação. Eu sou Alexandre Comino. Dá uma olhada aqui nesse canal. Se você curtiu, dá um like, manda esse vídeo para todo mundo e venha ver o que mais a gente aprende junto. Gratidão, axé, arro, saravá, namastê.